e o que os outros pensavam dele. A gente vê aqui no capítulo 1 de João, do verso 19 em diante, o testemunho que João Batista dá. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe vieram de Jerusalém, entre eles sacerdotes e levitas do templo, e perguntaram: quem és tu? É interessante que os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, os guardas, tanto judeus quanto os guardas do templo, e como autoridades, inclusive romanas, que se aproximaram para ouvir, não fizeram nenhuma pergunta a esse respeito. Quem és tu? Geralmente essa é uma pergunta de teólogos e acadêmicos, que querem muito mais fazer arqueologia de personalidades, querem muito mais fazer esquadrinhamento de profecias, do que, de fato, como a gente já viu no nascimento de Jesus, com aqueles que Herodes chamou para dizerem a ele aonde Jesus nasceria, e ouviram o texto de Miqueias 5:2, sabiam de tudo, mas ninguém se levantou para ir lá adorar Jesus com os magos. Aqui é a mesma coisa. E vai ser recorrente. Esse interesse dos religiosos por Jesus é só querendo saber do pedigree. Quem és tu? Prova-nos de que tu tens prerrogativas messiânicas, porque nós já estamos cansados dos messias. Então, quem és tu? Foi o que perguntaram a João Batista. Ele confessou e não negou. Não tem ninguém mais claro do que João Batista. Não há um minuto de estelionato, de imagem ou de tentativa de identificação superlativa ou de superposição ou de autovalorização do seu próprio significado para além do que era. Nada disso em João Batista. Ele apenas diz e confessou: eu não sou o Cristo. Não olhem para mim com essa expectativa. Porque se João desse a entender, ou mesmo não falasse nada, ou ficasse quieto, ou só desse um sorriso maroto, aquela multidão inteira o aclamaria como o Cristo de Deus que tinha chegado. E João tinha características de personalidade religiosas e políticas dos judeus religiosos, que era a de um profeta com as características reformistas ou revolucionárias ou transformadoras do profeta Elias. Por isso se dizia que esse, que viria antes da chegada do Messias, antes do sol nascente das alturas, que é Jesus, acerca dele se dizia que ele era o cumprimento de Isaías 40. Era a voz que clamava no deserto. E é aí que ele fica e não ousa dar um passo além disso. E diz: não, ele é o herdeiro, ele é o noivo. A ele todos os amores da humanidade. Eu sou só um amigo que tem esse privilégio de me alegrar. Convém que ele cresça e eu diminua. Portanto, fiquem sabendo, eu não sou o Cristo. E como eu disse na última vez que nós nos reunimos, falando aqui de João Batista, não faltavam messias candidatos a tal posição em Israel no primeiro século. Aliás, isso já vinha desde antes do primeiro século. E entrou pelo primeiro século aquela proliferação de messias. Todos morriam e o movimento acabava. Ou eram presos e o movimento terminava. Ou eram pessoas que ameaçadas fugiam
e todo o seu grupo era disperso. Era muito em razão desses messias de Israel naqueles dias que a gente lê em João, no capítulo 10, Jesus falando: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Ele não está falando de Abraão, de Moisés, de Davi, dos profetas, não, ele está falando daquela fieira messiânica, que já vinha desde 50 anos antes, entra por João Batista e segue um pouco mais adiante. Todos eles, Jesus diz em João 10, que apareceram, eram mercenários, eram enganadores, eram aproveitadores, mas as minhas ovelhas, os que são meus, não ficam confundidos com a voz dos estranhos. Os que são meus ouvem a minha voz, discernem o meu espírito, a minha mansidão, porque eu sou manso e humilde de coração, discernem o mandamento do meu amor, discernem o meu compromisso simples com a justiça mais simples e universal em favor de todos os homens. Por isso as minhas ovelhas não dão ouvidos a esses messias falsos. E é uma profecia que Jesus faz aqui, quando a gente vê pessoas dando ouvidos para todos os lados, até nos dias de hoje, aos falsos messias. Qualquer um que chegue com promessas que tragam benefícios supostos a esse também suposto povo de Deus, na mesma hora eles se bandeiam para o lado de lá, mas Jesus disse, é só porque não são meus. Porque os que são meus, e não são muitos, mas não sendo muitos, são meus qualitativamente, e têm um discernimento que ninguém mais tem, eles conhecem a minha voz. Eles sabem o meu caminho, a minha direção, quem eu sou e por que eu chamo. E eles não seguirão a voz dos estranhos, do lobo, disfarçado de ovelha, dos mercenários, dos ladrões, dos salteadores, dos que não entram pela porta das ovelhas, os que não andam pelo caminho do amor solidário e salvador pelas ovelhas, os que não entram pela porta da profecia messiânica que eu encarno, que eu cumpro e que em mim se cumpre todo dia. Os que não têm essa vocação em mim é que vivem enganados para todos os lados, em nome de Deus, mas as minhas ovelhas não hão de se enganar. Foi o que Jesus disse e João Batista deixa claro, não negou, eu não sou o Cristo, tendo tudo para ser interpretado como Cristo. Ninguém, antes de João, carregou uma expectativa popular tão grande de que ele pudesse ser o Cristo. Depois de tantos cristos falsos, apareceu, enfim, um profeta sincero, valente, radical, corajoso, disposto a dar a própria vida, um nazireu de consagrações ao amor de Deus e à missão que ele entendia que a ele tinha sido dada, mas ele não tem um pingo de estelionato dele próprio. Eis o Cordeiro, segui-o. Eu não sou ele, ele é o noivo. A ele todos os amores, todas as concentrações de adoração, de devoção, de obediência. Eu fico alegre de ver vocês indo com ele, porque eu não sou o Cristo. Eu sou um preparador de caminhos. E eu estou fazendo o que me foi mandado fazer, mas é para ele que se deve olhar. Portanto, esse homem já chega crescendo extraordinariamente em qualquer perspectiva, quando tendo tudo para praticar um atozinho de leviandade messiânica, ele diz para as principais autoridades de Israel,
levitas, saduceus, escribas, fariseus. Eu não sou o Cristo, é outro, está no meio de nós. E eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Mas eu não sou.